Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma comparação entre o primeiro filme e o primeiro livro de Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Meu objetivo é responder a pergunta: assistir o filme, vale a pena ler o livro? Vale a pena eu dar uma chance pro livro? Eu vou comparar os dois, vou falar qual eu prefiro e depois vou responder essa pergunta aí baseado no que eu disse. Pra fazer essa comparação, primeiro eu vou comparar os personagens do filme e do livro e depois eu vou comparar as histórias, porque a história do livro não é exatamente idêntica à história do filme. Inclusive, o final do filme é diferente do final do livro. Mas antes de eu começar a comparar, eu vou explicar qual que é a história dos dois, né? Qual que é a história inicial dos dois, pra caso alguém não conheça ou nunca tenha ouvido falar de Para Todos os Garotos que Já Amei. Bom, essa é uma trilogia de livros escrita por uma autora lá dos Estados Unidos chamada Jenny Han, e ela foi recentemente adaptada para uma trilogia de filmes pela Netflix. A história é sobre uma menina que se chama Lara Jean. Ela é a irmã do meio de uma família de 3 irmãs. Ela tem uma irmã mais velha que se chama Margot e uma irmã mais nova que se chama Kitty. E o pai delas é um pai único, assim, né? Ele é um pai solo porque a mãe delas, infelizmente, morreu quando a Kitty ainda era muito pequena. A diferença de idade da Margot pra Lara Jean é de apenas 2 anos, mas a diferença de idade da Margot e da Lara Jean pra Kitty é de, tipo, muitos anos. Elas são, tipo, 10, 8 anos mais velhas que a Kitty. E aí, o que acontece é que a Lara Jean, todas as vezes que ela se apaixona por algum menino, ela escreve uma carta de amor pra esse menino, ela endereça essa carta e ela não envia a carta, ela guarda só pra ela poder ler nos momentos em que ela estiver apaixonada por aquele menino. Ao todo, ela escreveu 5 cartas. Pra um menino que chama Kenny, que ela conheceu em um acampamento de verão, olha que coisa mais filme, né? Ela escreveu para um menino que se chama John Ambrose McLaren, que ela conheceu durante uma simulação da ONU. Ela escreveu para um menino que se chama Lucas, que ela conheceu no baile escolar. Ela escreve para um menino que se chama Peter, que é o menino mais popular da escola. E ela escreveu para um 5º menino chamado Josh, que é simplesmente o namorado da Margot, o namorado da irmã mais velha dela. Um dia, todas as cartas são misteriosamente enviadas para os seus destinatários e, consequentemente, a Lara Jean se vê ali numa cilada. A Margot tinha poucos dias antes, ela tinha viajado pra Escócia pra fazer a faculdade, então ela não estava em casa e ela tinha terminado com o Josh antes de ir pra faculdade. Então o Josh tá solteiro e a Lara Jean, ela se vê numa enrascada, assim, porque, imagina, né, sua irmã acabou de terminar com o menino e aí do nada chega uma carta pra ele falando que chega uma carta de amor pra ele escrita por você, né? Ela precisa de todas as formas fazer com que o Josh pense que ela não tá apaixonada por ele, apesar de ela ter sim aquela crush ali. Então, ela vai tentar encontrar maneiras de fazer com que o Josh esqueça dela, né? Com que o Josh pense assim, não, ela não tá apaixonada por mim. E como que ela faz isso? Ela acaba beijando um outro menino na frente do Josh. Esse outro menino é o Peter, que foi também um dos destinatários das cartas dela. O que acontece é o seguinte, o Peter recebe a carta, ele vai lá tirar uma satisfação com ela, vai falar assim, ó, que carta é essa aqui? E aí a Lara Jean, ela percebe que o Josh tá vindo, ela tá ali no meio da confusão, ela precisa arrumar uma solução. Aí ela vai lá e se joga em cima do Peter, beija ele como se não houvesse amanhã, e aí o Josh desiste de falar com ela, e o Peter fica todo confuso, assim, né, o que acabou de acontecer. Mais tarde, o Peter acaba dando uma ideia na Lara Jean. Ele vira e fala assim, ó, por que a gente não faz o seguinte? A gente finge que a gente tá namorando para as pessoas acharem, inclusive o Josh, para todo mundo achar que a gente está de fato num relacionamento. Pra ele, Peter era uma boa ideia porque ele tinha acabado de terminar um relacionamento com a menina mais popular da escola, chamada Genevieve. Então ele queria fazer uns ciúmes nela e ele achou que ele fazer esse relacionamento fake com a Lara Jean seria uma boa ideia. A Lara Jean tá precisando de alguém mesmo pra poder distrair o Josh, então ela acaba aceitando esse relacionamento com o Peter e a história começa a partir daí. Lembrando que esse vídeo vão ter spoilers, né, já que eu vou falar lá do final, então, obviamente, se você não quiser receber spoilers da história, é melhor você não assistir. Então vamos começar pela comparação dos personagens com a Lara Jean. A Lara Jean, gente, ela é uma menina que, assim, ela é uma personagem que do filme e do livro tem quase 0 diferenças. A escolha da atriz foi perfeita, o roteiro foi perfeito, até os pensamentos da Lara Jean, né, que no livro ele é narrado em primeira pessoa e tem todos os pensamentos dela, até isso eles conseguiram adaptar pra ter no filme. Os looks da Lara Jean são idênticos aos que você imagina quando você tá lendo o livro. Então, assim, a Lara Jean, ela realmente quase não muda nada. Mas, eu acho que no filme,
ficou muito mais claro o aspecto de que ela é uma menina mais excluída, assim, né? De que, realmente, os amigos que ela tinha na escola eram a Margot e o Josh. Mas que depois da saída da Margot e agora que ela tá tentando evitar o Josh, ela meio que ficou sem amigos. Ela tem uma amiga ali, que é a Chris, que é do ano dela, mas assim, a Chris não é como se, tipo assim, toda hora tivesse lá também pra Lara Jean, entendeu? A Chris tem a vida dela, ela não vai ficar também toda hora lá com a Lara Jean, né? Então a Lara Jean, ela acaba sendo meio excluída, assim, e eu acho que isso ficou mais nítido no filme. Já no livro, eu acho que fica mais nítido o aspecto familiar da Lara Jean. Ela é uma menina da família, assim, sabe? Ela acaba sempre ali ficando em casa nos finais de semana. Igual eu falei, as amigas dela eram as irmãs dela, né? São as irmãs dela. Ela sempre nunca vai pra festas, né? E assim, apesar de eu falar que esse aspecto ficou mais nítido no livro, tem uma cena do filme que eu acho que demonstra isso bem. Que ela e a irmã dela, a Kit, estão ali assistindo um filme, né? Um negócio. E aí, era uma sexta-feira à noite, e aí a Kit vira e fala assim pra ela: você não acha meio depressivo que você é uma menina que tá no ensino médio e não tinha nada pra fazer na sexta-noite, e eu, que sou uma menina que tô no ensino fundamental, cancelei planos pra poder ficar aqui com você, né? Então é justamente isso, assim, sabe? A Lara Jean, ela é muito da família e realmente ela tem esse aspecto mais excluído, assim. Outra coisa que ficou mais nítido no livro foi que ela é uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Toda vez que ela tá ali passando por uma situação difícil, ela vai pra cozinha, ela faz vários doces, inclusive não julgo, porque eu sou uma pessoa que sempre que eu tô estressada eu vou pra cozinha, às vezes eu me estresso mais com as minhas receitas dando errado, mas o que importa é que eu tento. E aí, enfim, então eu não julgo a Lara Jean por ir pra cozinha. De maneira geral, eu acho que eu prefiro um pouco a Lara Jean do livro, justamente porque eu acho que esse aspecto familiar é realmente uma das coisas mais importantes pro livro, né? Até pra justificar o desespero da Lara Jean em fazer com que o Josh não acho que ela tá afim dela, né? Então, assim, eu acho que esse aspecto familiar é muito importante pra ela, então eu gostei que no livro ficou mais bem retratado. Falando do Peter, então. O Peter, ele é um menino que, assim, do livro pro filme também não tem tantas diferenças. Eu acho que eles escolheram um ator perfeito, de novo. O roteiro tá muito bom, porém, eu sinto o seguinte: quando eu assisti o filme, eu assisti ele antes de ler o livro. E eu sempre tive uma duvidazinha que era a seguinte: o Piper, ele desde o início já tava ali apaixonado pela Lara Jean, ou ele se apaixonou pela Lara Jean ao longo do processo, né? E depois de ler o livro, eu acho que fica mais claro pra mim de que o Peter se apaixonou ao longo do processo. Por causa do seguinte: ele é um menino muito confiante, muito arrogante, muito seguro de si, né? É lógico que essas coisas é tudo muito mais por fora do que por dentro, mas por fora ele é um menino muito mais seguro, né? Muito mais assim, consigo tudo que eu quero, né? Ele é o menino mais popular da escola, né? Então vocês já imaginam mais ou menos qual que é o perfil. E eu acho que não combinaria com ele inventar todo esse negócio de namoro falso pra depois contar pra Lara Jean que ele tava apaixonado por ela, entendeu? Ainda mais pra Lara Jean, que é tipo uma menina super excluída, né? Assim, eu acho que se ele realmente gostasse dela, ele só chegaria e falar: tô afim de você, e tentaria alguma coisa. Eu acho que o aspecto mais arrogante, mais confiante da personalidade dele ficou mais nítido no livro do que no filme. Eu acho que no livro, assim, fica muito nítido o quão arrogante, o quão enfim, confiante dele mesmo ele é, e eu acho que isso deu um tom, assim, pro personagem que realmente eu senti falta no filme. Um bom exemplo de como ele é confiante é um momento em que eles vão pra uma festa, que é uma festa de um dos amigos do Peter, e a Lara Jean tá super nervosa, né, porque ela nunca vai pras festas, e aí ela vê o Peter como o Peter se comporta na festa, e ela acaba fazendo uma reflexão sobre isso. Deve ser bom ser ele, tão à vontade, tão confortável com ele mesmo, sabendo que as pessoas estão te esperando. Tipo, agora o Peter chegou, agora a festa pode realmente começar. O próximo personagem que eu queria falar um pouquinho é do Josh. Eu acho que o Josh do filme é muito fraco comparado com o do livro. Então assim, eu realmente prefiro o Josh do livro, já vou deixar isso logo de cara. E eu vou explicar o porquê. O Josh, ele é um personagem que... O problema dele é que ele é meio estranho, assim, porque ele namorava a Margot, mas aparentemente agora que a Lara Jean, que ele descobriu que a Lara Jean tá afim dele, ele do nada ficou afim da Lara Jean. Gente, eu nunca vi um negócio mais confuso. Mas enfim, ele tá lá realmente, assim, confuso, né? Porque a Lara Jean tá evitando ele, a Lara Jean sempre foi uma menina que gostou muito dele, e não era só isso. O Josh, quando ele namorava a Margot, a casa inteira gostava dele, né? O pai da Lara Jean gostava do Josh porque era finalmente uma presença masculina ali na casa, né? Que ele só tinha ele e 3 meninas. A Margot gostava do Josh porque era a namorada dela.
a Lara Jean gostava do Josh porque ele era um amigo dela, e a Kitty gostava do Josh porque a Kitty tinha um crush de infância dela, né, no Josh. Você percebe assim, quando o Anti-Hero, as 3 irmãs gostavam do mesmo cara, mas enfim. E aí, basicamente, ele era muito adorado ali pelas Song Girls, né? O sobrenome delas é Song Covey, então ele era muito adorado pelas Song Girls. E à medida que o Peter vai começando a namorar a Lara Jean, ele vai, de certa forma, tomando o espaço que o Josh tinha, porque a Kitty começa a amar o Peter, o pai da Lara Jean começa a gostar muito do Peter. Então, assim, o Peter, ele começa a tomar dentro da família Song o espaço que o Josh antes ocupava. E o Josh começa a sentir um ciúme absurdo dele, porque ele não acha que o Peter é o menino certo pra Lara Jean, né? Aquela música Treat You Better foi realmente, assim, a música que o Josh deve ter ficado na cabeça depois que viu o Peter se infiltrando na família. Se infiltrando não, né? O Peter começando a namorar a família da Lara Jean. E eu acho que esse aspecto mais ciumento do Josh, né? Dele tá toda hora falando mal do Peter pra Lara Jean. Ele vira e fala assim: ó, Lara Jean, ele não presta, ó, Lara Jean. Toma cuidado. Eu acho que isso é muito importante pra culminar lá no final. Então eu acho que nesse sentido, o Josh do livro é melhor do que o do filme. Eu acho que o do filme teve pouco espaço, assim, né? Então não ficou muito nítido o quão ciumento ele era do Peter. Por fim, eu queria falar um pouquinho da Genevieve, que é a ex-namorada do Peter. Gente, a Genevieve eu acho que é a personagem que mais mudou do filme pro livro. Ela é a menina mais popular da escola, mas ela tem uma característica que é o seguinte: ela é uma menina muito escrota. Ela é realmente, assim, escrota, e ela é, assim, malvada, sabe? Eu acho que no filme fica uma sensação de que ela tá com ciúmes da Lara Jean, porque a Lara Jean namora o Peter, mas é muito mais que isso, sabe? A Genevieve, ela realmente quer machucar a Lara Jean. Ela quer fazer com que a Lara Jean se ferre por ter pegado o cara que um dia ela pegou, sabe? Isso, tipo assim, é uma coisa muito escrota, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido isso talvez não tenha ficado tão claro no filme. Eu acho que no filme ficou muito essa coisa assim, que ela é ciumenta, mas não ficou tão nítido como malvada ela é. E outro detalhe que eu acho que é muito importante do livro é que no filme a Genevieve, ela tem que estar toda hora se mostrando presente ali pra Lara Jean ficar com um certo medinho dela. No livro, não. No livro só como é que eu posso dizer assim, a existência da Genevieve já deixa a Lara Jean nervosa. Então tem momentos em que a Genevieve não tem nem que abrir a boca pra falar, e só a maneira como ela se porta já faz a Lara Jean ceder, né? Já faz a Lara Jean, digamos assim, praticamente desmaiar de tanto nervosismo. Então, assim, eu acho que nesse sentido, a do livro ela é muito mais poderosa, né, do que a do filme. E eu acho que isso é que é realmente mágico, assim. Mágico, no caso, trágico, né? Eu acho que a Genevieve do livro, o momento inteiro ela tá ali. Ela não fala nada, mas você sempre lembra que ela tá ali, a ameaça dela tá sempre ali, e aí no momento que ela resolve abrir a boca pra falar, é o suficiente pra destruir a Lara Jean de vez. Tem um momento que a Lara Jean tá com o Josh, eles estão numa cafeteria, e aí a Genevieve entra nessa cafeteria. E aí olha só o que a Lara Jean pensa a partir do momento que ela vê a Genevieve. Ela olha de mim para Josh, e então faz um pequeno aceno para mim. Eu não sei o que fazer, então eu apenas aceno de volta. A maneira como ela sorri me deixa desconfortável. É o quão genuinamente feliz ela está. Se Genevieve está feliz, isso não é bom para mim. Agora vamos falar da história. Quais são as diferenças da história? Primeiro de tudo, o começo do filme é muito mais rápido do que o começo do livro. Eu acho que o começo do filme ele é assim, papum, sabe? No começo do livro demora anos até a Margot terminar com o Josh, pra ela ir pra Escócia, sabe? Você fica ali pelo menos uns 10 capítulos só nessa contextualização da história. No filme não, no filme a Margot na primeira cena ela já termina o relacionamento com o Josh, na segunda cena ela já tá viajando, é tipo assim, um negócio super... Na terceira cena as cartas já são enviadas, lógico que eu tô resumindo, mas é bem rápido. O começo do livro o começo do filme é super rápido em comparação com o começo do livro. E todo o ritmo do filme acaba adotando esse padrão. O livro, gente, não é um livro super pequeno, né? Então, é lógico que eles iam ter que deletar algumas cenas. E mesmo deletando algumas cenas, o filme ainda assim é grande, tá? Ele é um filme de 1h40. Assim, é lógico que eu assistiria 3 horas de Para Todos os Garotos que já amei fácil. Mas eu sei que não é todo mundo, né? Então você tem que cortar algumas coisas. Não é à toa que se chama adaptação, né? Porque eles vão adaptar a história do livro pra caber dentro de um filme. O livro, ele é um meio de comunicação diferente do filme. Então, obviamente, tem que ser diferente, né? E eu acho que Para Todos os Garotos que Já Amei teve uma das melhores adaptações que eu já vi na minha vida. Porque o que eles fizeram? Ao invés deles deletarem um monte de coisa,
eles pegaram, às vezes, coisas importantes que aconteciam em cenas separadas no livro e juntaram tudo numa cena só no filme. Então, por exemplo, no filme, aquele momento que a Lara Jean beija o Peter na frente do Josh, acontece tudo em uma cena. O Josh vai lá, vai tirar a satisfação, a Lara Jean conversa com ele, ela vê o Josh chegando, aí ela já se joga em cima do Peter, ela beija ele. Enfim, na cena seguinte, praticamente, eles já combinam um namoro falso. Então, assim, é realmente muito acelerado. No livro, não. No livro isso acontece em várias cenas diferentes. Então tem uma cena que o Peter vai lá e tira satisfação. Aí tem uma outra cena do beijo. Aí tem uma outra cena que eles conversam. Aí só depois que eles combinam o namoro falso. Aí a Lara Jean, ela não aceita logo de cara. Ela demora várias cenas pra aceitar. Então assim, tudo bem que no filme ela também não aceita logo de cara, mas é mais rápido. Então assim, eu achei que nesse sentido é muito legal. Porque no filme você acaba tendo praticamente todas as cenas que estão no filme, elas não estão no livro. Mas não é porque o filme super mudou a história, é só porque ele pegou os pontos importantes de várias cenas e juntou tudo numa só. E eu achei isso, gente, genial. Eu achei que isso realmente deu muito certo. Tanto no livro quanto no filme, quem envia as cartas é a Kitty, que é a irmã mais nova, né? E ela tem motivos diferentes pra fazer isso, tanto no livro quanto no filme. No livro, o que acontece é o seguinte: a Kitty, ela tá ela, a Lara Jean e o Josh ali numa sala, e aí o que acontece é que a Kitty e a Lara Jean acabam tendo uma briga, né? Porque a Lara Jean acaba fazendo uma brincadeira que a Kitty não gosta muito, e aí a Kitty, como vingança, ela vai lá e envia as cartas da Lara Jean para todos os destinatários. Lembrando que a Lara Jean pensava que a única que sabia da existência das cartas era ela, mas a Kitty também sabia. Então a Kitty acaba fazendo isso como vingança. No filme, logo depois dessa cena, né, que eu falei, que a Kitty vira e fala assim: ai, filha, mas eu tô no 6º ano e cancelei planos pra estar com a minha irmã que tá, tipo, no ensino médio e não tem nada pra fazer, né? Logo depois dessa cena, a Kitty, ela vai lá e decide enviar as cartas como um incentivo, digamos assim, um baita do incentivo pra Lara Jean começar a namorar, né? Então, assim, a Kitty, ela acaba fazendo isso. Gente, eu acho o seguinte, eu acho que a do livro é inteligentíssima, eu acho que é muito legal, eu acho que realmente combina com uma criança, mas eu acho que a do filme, pra mim, não tem como. Assim, eu prefiro a do filme e eu vou explicar o porquê. A grande mensagem desse livro é que a vida, ela não é planejada, né? Que é uma coisa que a gente acabou de perceber na pandemia, né? A vida realmente não é uma coisa planejada. E eu acho que uma das coisas que esse livro tenta deixar mais claro é o seguinte: às vezes vai acontecer uma coisa com você que você vai ter vontade de morrer, né? Igual a Lara Jean teve as cartas dela todas enviadas. Mas, o que aconteceu nesse período? Ela foi pra muito mais festas, que era uma coisa que ela não fazia antes. Ela foi pras excursões escolares, que era uma coisa que ela não fazia antes. Ela, né, começa a ir pros jogos e pros treinos do Peter, que era uma coisa que ela não fazia antes. Ela começa a namorar, tudo bem que é fake, né? Mas ela começa a namorar o menino mais popular da escola, entendeu? Então assim, sabe? Tem um momento ali no filme em que a Margot vira e fala assim pra ela: nossa, Lara Jean, mas você tem certeza que isso realmente não é o que você queria que acontecesse na sua vida? Entendeu? Porque realmente assim, às vezes o que parece ser um problema gigantesco pode se tornar uma coisa muito boa, né? Pode se tornar uma coisa assim que você no fundo vai dar graças a Deus que aconteceu. E eu acho que, como essa é a mensagem do livro e do filme, eu acho que o sentido, né, da Kitty ter enviado as cartas como uma piada, né, como uma forma de incentivar a Lara Jean, faz muito mais sentido com a mensagem. Então eu gosto mais do filme nesse quesito. Então vamos falar do final. Bom, o que acontece é o seguinte: a Lara Jean e o Peter, eles vão lá pra uma viagem de esqui, que é uma excursão da escola deles. E aí eles vão, né, todo mundo tá lá e tal, e o Peter e a Lara Jean acabam tendo um conflito ali, porque a Lara Jean, ao invés de sentar com o Peter no ônibus, ela decide sentar com a Chris, né, que é a outra amiga dela lá. E aí o Peter fica tipo assim: filha, você é minha namorada, entendeu? Tem umas coisas assim, ó, que você tem que pegar, tipo assim, sabe? Você não pode simplesmente sentar com outra pessoa no ônibus. Você tem, né, que sentar comigo no ônibus. E aí a Lara Jean acaba meio que tendo um negócio assim: ah, mas pra que é o propósito disso ser tudo fake? Eu nem sei por que a gente tá junto ainda, porque a gente já fez ciúme na Genevieve, a gente já convenceu o Josh que eu não gosto mais dele. Então, realmente, é uma questão que é isso, né? A Lara Jean, ela acaba ali tendo uma briga com ele. E o Piper, ele acaba indo pra uma jacuzzi, né, que tem lá no hotel onde eles estão. E o Peter, ele meio que deixa entender que ele tá gostando da Lara Jean de fato, né? No livro, ele vai lá e de fato fala. Ele vira e fala assim: ó, eu tô gostando de você, sabe? Eu quero realmente ter uma coisa real com você. E aí o que acontece é o seguinte: no filme, o Lucas, né, que foi um dos destinatários das cartas, ele vira e fala assim pra Lara Jean: olha, Lara Jean,
a Lara Jean vira e fala que ela tá com medo de se apaixonar pelo Peter e ele não tá apaixonado nela de volta. Só que o Lucas meio que dá uma real nela. Ele fala assim, filha, ele tá te esperando numa jacuzzi. Se alguém se apaixonou e tá sendo feito de trouxa, é ele e não você. E aí a Lara Jean cria coragem pra ir lá na jacuzzi. No livro, a Lara Jean tem essa reflexão sozinha. Ela vai lá, tem essa reflexão sozinha, e aí ela acaba indo pra jacuzzi. E aí os dois acabam tendo um momento super romântico ali na jacuzzi. A Lara Jean entra na jacuzzi de camisola, senta no colo do Peter, começa a beijar ele. Foi um momento Dangerous Woman ali da Lara Jean. Foi esse momento da jacuzzi. E aí, a partir do que acontece na jacuzzi, é que os finais começam a realmente divergir. Vamos falar primeiro do livro, então. A Lara Jean, ela volta, né, da viagem com o Peter e começa a ter um rumor, uma fofoca, de que os dois fizeram sexo na jacuzzi quando eles não fizeram. A única coisa que eles fizeram foi beijar. E aí, nesse momento que tem a conversa entre a Lara Jean e a Genevieve deixa ele meio implícito que foi ela que espalhou essa fofoca. E aí, a Genevieve, ela realmente já conversa ali com a Lara Jean, ela já dá uma destruída na Lara Jean. E a Lara Jean fica super chateada, fica super triste. E ela fica muito brava com o Peter, porque apesar do Peter não confirmar, ele não nega, né? Então isso é uma coisa que deixa a Lara Jean muito, muito brava com ele, muito chateada, né? Ela sente que ela foi traída ali. Então ela acaba ficando nervosa com ele, ela vai pra casa, e aí tem uma festa ali que a Margot, né, a irmã mais velha dela, já voltou da Escócia, ela tá ali dando uma festa na casa deles, e aí o Peter aparece na festa pra fazer as pazes com a Lara Jean. E aí ele vira e fala assim, a gente pode conversar numa sala separada? E aí a Lara Jean vai conversar com ele numa sala separada, e aí eles começam a conversar numa sala separada, e de repente o Josh aparece lá pra começar a fazer a lavagem de roupa suja, né? E aí o Josh e o Peter têm uma discussão muito feia. Em um momento, né, o Josh e o Peter acabam falando ali, né, falam que o namoro é fake, depois o Peter vai lá e fala pro Josh que só começou porque ela gostava dele, que ela tinha escrito uma carta de amor pra ele, que ela tinha escrito, né, uma carta de amor pra ele. Um detalhe muito importante é que no livro tem uma cena em que o Josh tenta beijar a Lara Jean, e aí o Peter joga isso na cara dele, fala assim, porque você tentou beijar ela, o que você tá falando? Só que o que eles não percebem é que tem uma quarta pessoa escutando essa conversa na sala. Quem? A Margot. A Margot acaba escutando essa conversa, a Lara Jean expulsa o Josh e o Peter, ela briga com a Margot, depois as duas acabam fazendo as pazes, a Lara Jean descobre, né, que quem enviou as cartas foi a Kitty, ela acaba também fazendo as pazes com a Kitty, e o livro termina com a Lara Jean sozinha, né. Ela brigou com os dois meninos, ela tá recém-brigada com as irmãs, né, apesar de já ter feito as pazes. E aí o que ela decide fazer, na véspera de Ano Novo, ela escreve uma carta de amor para o Peter. E um detalhe muito importante é que as cartas do livro eram cartas de despedida. Ela escrevia as cartas para realmente esquecer do menino. E dessa vez, quando ela escreve essa carta em específico pro Peter, ela, ao invés de se despedir dele, ela decide apenas escrever uma carta de... vamos ver o que dá, né? Uma carta de continuação. Então essa é uma boa diferença. E aí o livro termina nesse momento. Literalmente, o livro termina com Dear Peter. E aí acaba. No filme, o que acontece é o seguinte. A Lara Jean e o Peter, eles fazem, né, o negócio da jacuzzi. E tem a fofoca, sim, de que os dois fizeram sexo. Tem a conversa, sim, da Lara Jean com a Genevieve. Mas tem uma diferença muito grande, que é que tem um vídeo que é postado da Lara Jean e do Peter na jacuzzi, dando a entender que eles fizeram sexo. E isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos, eu imagino que aqui no Brasil também, é uma coisa muito pesada, assim, né? Ninguém quer ter um vídeo seu na web dando a entender que você fez sexo. Ainda mais se você for uma menina, porque essa questão da virgindade para as meninas é muito mais forte do que para os meninos, né? Porque o Peter, no final, ele saiu como o menino que fez a menina mais certinha da escola fazer sexo durante uma excursão de escola, enquanto a Lara Jean saiu como a menina safada que não sabe respeitar regras, né? Então, assim, essa questão realmente. Então, para as meninas é sempre muito pior, né? E aí a Lara Jean, ela fica desesperada, né? Imagina, você tem um vídeo seu dando a entender que você fez sexo na web, assim, enfim. E aí o que acontece é que ela briga com o Peter, primeiro por causa de um outro motivo. Ela briga com ele por causa de um outro motivo que tem a ver com uma chuquinha de cabelo lá e tal. Aí tem toda a cena da festa, né? Apesar de que no filme não é exatamente uma festa, é só um momento lá que o Peter aparece na casa dela, o Josh vai. Acontece mais ou menos a mesma coisa do livro. Ela briga com a Margot, depois faz as pazes com a Margot, briga com a Kitty, faz as pazes com a Kitty. E aí, na véspera de Ano Novo, ela decide arrumar o quarto e aí depois já volta pra escola. Já tem um momento que eles voltam pra escola. E aí a Lara Jean, ela acaba encontrando lá no armário dela uma foto do vídeo
vídeo, um print do vídeo com escrito assim: são sempre as que você menos imagina, né? E aí tem lá essa foto e a Lara Jean fica desesperada e aí o Peter tá vindo no corredor, ela tá correndo, ela esbarra nele e aí ela meio que faz uma lavagem de roupa suja. Ela vira e fala assim: porque você pode até não ter confirmado, mas você também não negou, então você tá gostando sim, você é responsável sim, enfim, ela briga com ele. E aí o Peter vai lá e fala em alto e bom tom pra todo mundo que tá no corredor escutar. Ele vira e fala assim que não aconteceu nada, que quem continuasse com essa fofoca ia, tipo assim, ele ia ir lá e ele ia fazer aquela pessoa se ferrar se a pessoa continuasse espalhando aquela fofoca. Então o Peter, ele realmente vai lá e toma a atitude que ele deveria ter tomado, que eu acho que isso é uma coisa muito legal do filme. E aí no final o que acontece é que a Lara Jean tem uma última conversa com o Josh, e o Josh vira e fala assim: olha, Lara Jean, se você realmente gosta do Peter, eu acho que você deveria falar pra ele ao invés de ficar guardando esse sentimento pra você, porque se você não falar, você nunca vai conseguir namorar ele, né? Se as cartas não tivessem sido enviadas, nada disso teria acontecido. Como eu falei, essa é a mensagem do filme e também do livro. E aí a Lara Jean, ela vai lá falar com o Peter e os dois fazem as pazes, se beijam e vivem um felizes para sempre com duração total de 3 segundos, porque no outro filme já tá dando treta de novo. Gente, de maneira geral, eu prefiro o final do filme. Eu sei que essa coisa do vídeo e tal, eu sei que isso acontece nos livros, né? Mas ao invés de acontecer no final do primeiro livro, isso acontece no início do segundo livro. Eu já li essa parte no segundo livro. E eu sei que isso acontece nos livros, mas eu entendo a decisão da autora de deixar isso pro segundo livro, realmente, porque o primeiro livro já tava grande, o segundo livro não tava tão grande assim. Mas eu acho que deixar tudo no filme também foi uma escolha inteligente, porque aí no segundo filme eles puderam focar realmente só nas tramas do segundo livro, que tinham 100% a ver ali com o segundo livro, né? Que não dependiam 100% de uma cena do primeiro. Então, eu acho que a decisão do filme também foi inteligente e eu gostei muito do final do filme. Eu acho que é um final super legal. Depois de analisar tudo, eu acho que fica claro, né, que o que eu gosto mais é o livro. Mas a verdade é que eu amo o filme, né? Igual eu falei, eu vi o filme primeiro e eu só li o livro porque eu gostei muito do filme. Então, assim, eu realmente gosto muito do filme, mas eu acho que eu prefiro o livro porque no livro você acaba passando mais tempo com os personagens, né? Você acaba passando mais tempo ali com aquele universo. E pra mim, que gosto muito dessa série, é realmente muito bom você ter ali, né? Você poder sentar e ler e ver os pensamentos todos da Lara Jean, né? Como é mais bem desenvolvido, é mais lento. Eu acho que pra quem gosta muito, o livro realmente vai ser sempre melhor. Então vamos agora responder a pergunta, né? Viu o filme? Vale a pena ler o livro? Eu acho que depende, obviamente, do que você achou do filme. Se você gostou muito do filme, eu acho que vale a pena sim você ler o livro, porque a chance de você gostar do livro é grande. Porque, igual eu falei, o livro, ele desenvolve melhor as coisas que tem no filme, ele faz você passar mais tempo com os personagens, então eu acho que você vai gostar sim. Se você não gostou do filme, você vai ter que ver o porquê que você não gostou. Eu não gostei muito do desenvolvimento dos personagens, eu não gostei muito do ritmo, achei que foi muito acelerado. Então eu acho que aí vale a pena sim você dar uma chance pro livro, porque no livro o ritmo é mais lento, os personagens são mais bem desenvolvidos. Agora, se você não gostou da história de uma maneira geral, então eu acho que nem vale a pena você dar uma chance pro livro, porque o livro é literalmente a história que tá no filme, mas mais arrastada, né, mais lenta. Então eu acho que aí realmente talvez não seja a melhor opção pra você. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem, deixem um like, ativem o sininho das notificações, inscrevam-se e é isso. Tchau, tchau.